Eu vou resumir as experiências que eu tive nesses 2 meses. Até chegar no ponto que eu tive realmente o meu contato cara a cara com o ET Bilu. Exato. Aí é que eu quero saber e que o pessoal do chat deve estar sabendo. A questão do ET Bilu. Para vocês entenderem como que eu tive a minha convicção. Eu passei por várias experiências paranormais, fenômenos, contatos, até o momento que eu tive uma experiência assim que para mim foi assim, A definitiva. a definitiva, né? Que de fato eu comprovei a verdade. Eu tinha dúvidas, cara. Eu fiquei uns 2, 3 anos assim, experienciando, passando por muitas experiências diferentes, mas eu nunca tinha tido uma comprovação realmente fatídica, né? E eu tive essa experiência uma vez. Eu estava realizando uma tarefa, um trabalho de treinamento, né? Lá. E eu estava caminhando num pasto, numa fazenda. Tá? Terminando uma atividade, um treinamento que eu estava realizando. O que é esse treinamento? É você interagir com essas frequências. A gente busca realizar alguns desenvolvimentos para a gente interagir com essas realidades paralelas. Então, existem vórtices de energia em certos locais da Terra que você consegue interagir, cara. Se eu te levar hoje para um vórtice de energia, para um ponto específico, que existem vários na natureza, em certos locais aqui no Brasil, principalmente lá naquela região, porque o índice de energia é muito alto, né? O vórtice de energia é magnífico, você consegue interagir. E esses treinamentos é você ir se capacitando para que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito consiga estar em ressonância e frequência compatível para essa interação. Porque eles precisam se materializar, eles precisam interagir fisicamente com você. Não é uma interação telepática, espiritual, mediúnica, canalização, nada disso. É lucidez total. Você está vendo o ser, você escuta ele, você filma, você grava, como os caras da televisão fizeram. Os caras ficaram 1 semana em treinamento para se prepararem com alimentação saudável, né, desintoxicando um pouco o corpo para conseguir ter uma vibração mais alta, né? E é isso que a gente faz. A gente não usa nenhuma substância, a gente faz exercício físico, se alimenta saudável, né? E trabalha a mente, para que você tenha um equilíbrio emocional e você consiga aumentar a sua atividade cerebral para conseguir estabelecer um contato físico e verbal. É assim que funciona. Então a gente tem que elevar nossa frequência vibracional enquanto eles estão baixando a frequência vibracional deles. Mas eles não são espíritos, eles são seres vivos como nós, porém em outra dimensão, tá? As pessoas confundem entidade espiritual com seres extraterrestres, né? Não é a mesma coisa, é diferente. Por isso que em centro espírita, em locais de trabalho espiritual, é outra frequência, são frequências mais baixas, para você lidar com entidades espirituais, essas coisas, desencarnados, como dizem, né? Já os seres extraterrestres, não. Eles são como nós, são humanos com características físicas um pouco diferentes, mas eles estão muito mais evoluídos do que nós. E eles não morrem mais. Eles conseguiram transcender essa realidade aqui e vivem numa dimensão que a vida é eterna, eles falaram. Tudo isso me impressionou muito na época. Quando eu tive esse contato, eu estava caminhando numa fazenda, num pasto, de repente veio uma luz do céu, uma luz, uma bola de luz, como se fosse um fogo. À noite? À noite. Só que estava lua cheia. Estava bem claro, assim, eu vi aquela luz descendo e caiu no pasto. Aquela luz começou a se transformar num ser humano, cara. Começou a formar uma silhueta humana na minha frente, a uns 40 metros de distância. Mano. Quando eu vi aquilo, eu já estava meio que acostumado, né, com tantos fenômenos que eu tinha passado. E aquilo ali para mim, falei, bom, tá aí, mais alguém chegou. Só que eu fiquei tão impressionado porque a primeira vez que eu estava tendo um contato sem nenhuma interferência de mata, de pedra, foi campo limpo, né? E eu vi aquele ser se formar, cara, um ser humano se formando como se fosse um plasma de energia. Foi impressionante isso daí. Eu lembro como se fosse hoje. Mas um ser humano igual a gente? Sim. Com roupa e tudo mais? Sim, eu estava vendo um corpo humano, não via a roupa a princípio. Você via o boneco ali em pé. Sei. De repente ele começou como se ele estivesse se encaixando. Eu vi ele entrando, como se ele estivesse se ajustando a essa realidade, cara. Cara, eu fiquei em estado de choque. Quando eu vi isso daí, eu cheguei ao ponto de... Eu tava andando, tinha um arame farpado, uma cerca atrás de mim, eu segurei na cerca assim, porque na hora você não pensa, né? Eu fiquei petrificado ali, olhando aquela cena. Quando o ser parou, ele ficou de frente para mim e falou meu nome e eu reconheci a voz do Bilu. Aquela vozinha. Rafael. É, só que era um cara em pé ali.
Mas sempre silhueta ou aí... Silhueta. Sempre... Silhueta, um ser ali em pé. Tá. Só que tava um pouco longe, né? E da sua altura? Não, pequenininho. Aí falei, caraca. Falei, Bilu, é você? Ele, sim. Fique parado que eu vou até aí. Ele perguntou se eu tava com medo. Você tá com medo? Falei, não, pode vir. Você não tava com medo? Né? Ah, tá. Na verdade não era medo, era uma sensação assim de acelerar, de adrenalina. Sei. Você fica, porra, uma coisa, você descarrega ali uma emoção que você não tem controle, né? Cara, e foi impressionante. Ele veio andando, na medida que ele vinha andando, ele desaparecia. Quanto mais ele chegava perto de mim, de repente ele sumia, eu falava, não estou te vendo mais. Aí ele, sim, eu estou na realidade paralela. Agora eu vou entrar na realidade física novamente. Aí ele aparecia. Impressionante. E era um garoto, né? De 1,40 m de altura, um serzinho ali, que era o tal do Bilu. Pela primeira vez. Distância de você? Ele veio andando, cara. Ele chegou a 6 metros de distância e deu um pulo e ficou a 2 metros, como a gente está aqui praticamente, na minha frente. 1 metro de distância. 1,40 m por aí. Eu pude vê-lo na minha frente. Se eu esticasse o braço, eu tocava nele. E você não tocou? Não, porque eu pedi. Eu posso tocar em você? Ele falou, ainda não. Espera. Estou preparando a energia para você interagir comigo. Quando ele deu esse pulo e caiu na minha frente, ele estava pequenininho ainda. Sim. E eu olhava para ele assim, né? Eu estava em pé, eu olhava para baixo. Certo. Eu vi uma criança na minha frente. Só que eu não conseguia ver os olhos dele. Nem o nariz, nem a boca. Era como se fosse uma energia. Como se fosse um... Mas tinha formato da cabeça. Tinha formato da cabeça, ombro, braços, pequenininho. Aí ele falou, Rafael, posso crescer? Posso aumentar de tamanho? Eu falei, você tá de brincadeira, né? Ele falou, não, eu quero crescer. Posso? Ele, pode. Cara, ele começou a esticar. Na minha frente, eu vi um serzinho se transformar num homem de 2,10 metros de altura. E mesmo assim você não ficou com medo nessa hora? Não, porque eu já tava ali... Tava acostumado. Tá. Já tava uns 10 minutos com ele ali. E aí? Ele cresceu na minha frente, cara. Eu só fiz assim, ó. Fui olhando para cima, eu vi o cara. Aí a linha do horizonte, né? Aí você conseguiu ver o olho ou mesmo assim não? Aí eu consegui ver um pouco das feições do rosto dele, né? O olho um pouco diferente assim, a roupa toda colada no corpo, como se fosse um uniforme, né? Uma botinha. Em filme, aquela coisa, exatamente. Aquela roupa colada, tipo um colã. Sim, mesmo. Exatamente, como se fosse um uniforme. E ele fazia assim, e com sem os sexo, dedos, cara. Não, não dava para perceber, porque era tava... homem, mulher. Não, homem. E era bem forte, né? Musculoso pra caramba. Só que era uma criança que tava na minha frente, cara. A 2 metros de distância e virou um homem de 2,10 metros. E a voz mudou ou não? Não, a voz continua a mesma, aquela vozinha do Bilu. E aquele cara de 2,10 metros com aquela vozinha. E falou o que quando ele... Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, Bilu, por que você tá aqui? Ele falou, estou aqui porque você chegou num ponto, uma frequência, e você conseguiu gerar a frequência desse contato. E você está sendo preparado para realizar um compromisso em parceria conosco, juntamente com o grupo, né, que está aqui já em treinamento há muitos anos. E ele me passou muitas informações pessoais, né, que estavam acontecendo comigo na época. A gente conversou, ficou 20 minutos conversando com ele. Cara, foi impressionante. Mas você não tocou nele? Não, eu não quis, porque assim, eu tava esperando ele dar essa permissão, né, de dar um toque nele e tudo mais. E ele disse assim, você será treinado, preparado para que você faça essa intermediação conosco, juntamente com todas as pessoas que estão aqui. Nós queremos estar em parceria com a humanidade, nós queremos trazer benefícios para a população, conhecimentos, informações na área da saúde, tecnologia, verdades que foram ocultadas de vocês, para que a humanidade tenha melhores condições de vida, tanto materiais como espirituais. Nós queremos ajudar a humanidade, mas não podemos interferir 100%. Nós precisamos de pessoas que façam esse intermédio. Tudo começou com o Urandir. E agora precisamos de um grupo de, no mínimo, 1.440 pessoas para estabelecer essa parceria, esse trabalho. Por que 1.440? Porque tem relação com 144 mil pessoas que deveriam estar atuando nessa frequência despertas, né? Isso é um número bíblico, inclusive. Está no Apocalipse. Que seriam 144 mil escolhidos, entre aspas, né? Que o pessoal interpreta como se fossem os judeus voltando. Exatamente. Para mas na verdade não é. Na verdade, tem referência com um grupo de pessoas que está na Terra e que tem uma certa missão aqui com a humanidade. E essas pessoas estão sendo contatadas por esses seres. Todos que estão assistindo esse podcast tiveram experiências noturnas, com luzes,
com bolas de fogo na mata, com seres que aparecem no quarto, silhuetas, vozes. Escutaram e sentiram presenças. São esses seres tentando fazer contato com elas. Tá? Só que como a gente não tem a preparação ainda para essa interação... tem outras explicações que o pessoal fala também. Terror noturno, né? Sim. Alucinações. Aí já é diferente. Aí já é mais interação espiritual mesmo. É a parte mais espiritual. Entendi. Que é diferente dessa. Quando é a presença dos seres, você sente uma energia muito forte. Você percebe uma emoção muito intensa no seu corpo, né? E é bem positiva a reação que a gente tem. Porque eles são seres de altíssima vibração e energia, né? E consciência. E a partir daquele momento que eu tive a prova, eu descobri, né, toda a armação que foi feita. Porque Espera só um pouquinho. Ô, Lênin, você tá fazendo café? Sim. Eu queria um também. Quer um café? Pode ser. 2 cafés. Então eu tive a prova, a minha experiência vivencial desmoronou toda aquela narrativa, a falácia que foi construída na mídia. E me incomodou muito ver tantas pessoas, né, durante anos aí... Mas você entende quem não acredita também, né? Entendo. Porque é uma coisa tão fora da realidade, tão única, que Sim. é difícil de acreditar mesmo. Exatamente. Eu falo porque eu já tive umas experiências também que eu não consigo explicar, entendeu? Sim. E se eu conto para as pessoas vão falar, tá, é mentira. Só que nem eu tenho Sim. resposta.